Ei, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa videoaula, nós vamos começar uma matéria nova. Vamos falar sobre Europa, população e economia. E hoje vamos falar especificamente da população europeia. Bora? Iremos então, nono ano, nessa videoaula, começar uma matéria nova. Uma unidade nova, que é a unidade 4 do livro de vocês. Ele tem como título Europa, população e economia. E o título do capítulo, a população europeia. Então, a gente começa aí olhando esse mapa da distribuição da população. Como título aí, Europa, densidade demográfica no ano de 2017. A população europeia encontra-se distribuída de maneira irregular pelo território, ou seja, tem lugares com maior concentração populacional e lugares com menor concentração. A maioria dos países europeus apresenta grande concentração de pessoas em territórios pouco extensos, como a Bélgica e os Países Baixos, que possuem densidade de mais de 350 habitantes por quilômetro quadrado. As áreas de maior concentração populacional encontram-se principalmente nas regiões urbano-industriais, como a dos vales do rio Reno, na Alemanha, do rio Po, na Itália, nas capitais dos países, especialmente Londres, no Reino Unido, Paris, na França e Moscou, na Rússia, e nas áreas mais próximas a elas. Por quê? Há aí uma grande concentração industrial, né? O que atrai mais pessoas para essas áreas. A população europeia é predominantemente urbana, ultrapassando 74% em 2018. Em países pequenos, como San Marino, Mônaco, Luxemburgo e Países Baixos, a população urbana superava os 90%, enquanto na Moldávia, o país mais pobre da Europa, atinge cerca de 42%. A população urbana no continente ganhou impulso a partir de 1750, com a Revolução Industrial, que a gente já estudou. O processo de urbanização europeu teve grande crescimento até aproximadamente 1950, especialmente na Europa Ocidental. Dessa década em diante, a taxa de crescimento da população urbana começou a declinar e estabilizou-se entre 1990 e 2005. Após esse ano, apresentou um pequeno crescimento. Então, a população urbana, então, na maioria dos lugares da Europa, ela é maior, né, por causa de grandes aí desenvolvimentos nas áreas industriais. Com a Revolução Industrial no século XVIII, a importância das cidades cresceu, pois passaram a atrair um grande contingente de habitantes do campo que buscavam empregos nas indústrias. Hoje, as cidades europeias concentram as ofertas de emprego, principalmente de serviço, em Londres, em Paris, em Berlim e em Madrid. Os transportes, a educação e a área de saúde, os serviços bancários, o turismo, entre outros, apresentam cerca de 80% dos postos de trabalho. Então, esses dados aí fizeram com que as pessoas saíssem do campo, como a gente viu lá na Revolução Industrial, e viessem aí para próximo dos grandes centros urbanos. Na rede urbana europeia, as cidades que estendem sua área de influência por outras regiões do continente e do mundo. Na Europa, há inúmeras cidades globais, como as observadas no gráfico. Então, a gente tem em primeiro lugar Nova York, em segundo Londres, em terceiro Paris, em quarto Tóquio e em quinto Hong Kong. Metrópoles europeias. As áreas centrais das cidades europeias geralmente têm grande concentração de construções históricas e, ao mesmo tempo, que assumem função de centro comercial e financeiro, com a intensa circulação de pessoas e veículos. As áreas periféricas são formadas em geral por bairros residenciais e áreas industriais. Crescimento da população. Atualmente, a Europa apresenta baixo crescimento demográfico. Há países onde o crescimento é nulo, em outros chega a ser negativo, indicando a diminuição da população. Então, a gente tem um gráfico aqui que dá para a gente perceber isso claramente. Países selecionados, crescimento populacional em 2020 a 2025. Essa é uma projeção. O crescimento do número de idosos no continente europeu
é resultado do aumento da expectativa, que passou de 63,7 anos em 1950 para mais de 77 anos em 2015. Então, gente, devido ao fato da Europa ter uma boa qualidade de vida, na verdade uma excelente, a tendência é que os idosos vivam até uma idade mais avançada. Com isso, vai acontecer o quê? Um déficit previdenciário, né, dessa balança. Muitos aposentados e poucas pessoas contribuindo aí para o pagamento dessa aposentadoria. Esse crescimento está associado à diminuição da mortalidade em consequência dos avanços sociais ao longo do tempo, como melhorias no atendimento médico e na distribuição de renda, maior acesso a medicamentos, alimentação adequadas, serviço de saneamento básico, educação e cultura. Tudo isso fatores, né, que a pessoa precisa para chegar aí a uma expectativa de vida mais avançada. Políticas sociais e demográficas. O envelhecimento da população europeia implica em maiores gastos em aposentadorias, foi o que eu comentei com vocês, investindo na área de saúde, desenvolvimento de projetos sociais e culturas que visem a valorização dos idosos e a reformulação do sistema de aposentadorias, com o aumento de contribuição de trabalhadores à Previdência Social e da idade mínima para se aposentar. Os governos europeus buscam assegurar melhores condições de vida aos idosos, com investimentos em atividades físicas, culturais, cursos em escolas e universidades, assistência médica e atendimento psicológico domiciliar, criação de vilas residenciais com serviços especializados, entre outras ações. Então, lá na Europa, o governo se preocupa com o bem-estar dessa população idosa. Aqui a gente tem a imagem de idosos fazendo exercícios no Parque do Retiro, que fica em Madrid, lá na Espanha, o ano de 2017. Povos e culturas. Com grande diversidade de povos e culturas, os idiomas mais falados na Europa provêm dos seguintes grupos étnicos. Dos latinos, a gente tem o espanhol, o português, o galego, o francês, o catalão, o italiano e o romeno. Dos eslavos, russo, belorrusso, ucraniano, polonês, tcheco, eslovaco, eslovênio, servo-croata, macedônio e búlgaro. Germânicos, o inglês, o alemão, o holandês, dinamarquês, norueguês, sueco e islandês. Para os celtas, o irlandês, o escocês, o galês e bretão. Em vários países europeus são falados 2 ou mais idiomas, como na Suíça, o francês, o alemão e o italiano, e na Bélgica, o francês e o alemão. Minorias étnicas. Então, o conceito para essa minoria étnica refere-se a um grupo que possui particularidades culturais que não faz parte de grupo dominante, ou seja, que detém o poder. As minorias étnicas, em geral, lutam para preservar as tradições características que as diferem do restante da população de onde vivem. Temos aqui, até 2018, as reivindicações dos catalães não foram atendidas pelo governo espanhol. Então, a gente tem aqui essa imagem, catalães, né, realizando protestos pela independência da Catalunha, o ano de 2018. Catalães. Aqui, os ciganos, acampamento dos ciganos, né? Os ciganos são tradicionalmente povos nômades que habitam diversos países europeus, concentrando-se especialmente na Espanha, nos países da Europa Central e nos Balcãs. A discriminação marca a trajetória desse povo, que sofre com expulsões, violência e segregações. Nessa videoaula a gente fica por aqui, nós só começamos, né? O assunto, a gente vai ter outras videoaulas, outras sugestões de leitura e também atividades, tá? Nono ano, fiquem com Deus, fiquem aí, ó, guardadinhos no colo de Deus, que é o melhor lugar que a gente pode estar nesse momento de tribulação, né? E continuar com a esperança aí que dias melhores hão de vir, tá bom? Beijão pra vocês.